Olá, meus amores. Oi. Vamos para a nossa aula de geografia. Sou a professora Bernadette, do 6º ano de ensino fundamental. É a nossa 4ª aula. Vamos juntos, meus amores. Hoje o tema é organização social dos povos originários. Que povo é esse, prof? Vamos juntos saber quem povos são esses? Nosso pensamento, eu botei reflexão, mas é o pensamento do dia, meus amores. Preste atenção. Quando a gente está na nossa salinha de aula, com nossos coleguinhas, a gente tem que mostrar respeito uns com os outros e também com a nossa professora ou professor, certo? Então, eu botei um pensamento para vocês. Além de respeitar quem está na sua frente, os seus laterais, também respeitar os povos que vieram antes da gente, que no nosso caso são os indígenas, tá bom? Vamos lá juntos? Preste atenção, escuta bem. Quando nós mostramos o nosso respeito por os outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós. Deu para entender, meus cotocos? Por quê? Quando a gente age com respeito com os outros vão respeitar a gente também, tá certo? Do modo de falar, se comportar, tá certo, meus amores? Aí vocês estão olhando aí nos slides, um grande índio, com a sua vestimenta, tudo isso, a gente tem que respeitar os costumes, as vestimentas dele de ser, que é bem diferente do nosso costume de hoje em dia. Tá bom, meus amores? Então, bora lá. Como é que era a nossa organização, professora, nessa época? Bom, entre os indígenas, ele não há classes sociais como a do homem branco. Até hoje, não há classes sociais, tá? Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, meus anjos, pertence a todos ali. Quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Não tem essa, eu cacei um boi maior do que o outro, ou vou comer mais do que eu. Não. Cada um, quando caça, se reúne e divide para todos ali daquela tribo. Certo, amores? Porque isso merece respeito com o outro e a divisão para todos, tá? Aí você vê aí uma grande foto que eu coloquei aí dos Yanomami, se eu não me engano, eu acho que é. As meninas. Isso aí é a apresentação das meninas, quando ela deixa de ser criança para se apresentar para um mundo mais adulto, certo? Outra aí dos guerreiros, dos meninos também, quando sai da sua fase de criança, na verdade, para os adolescentes. Tá bom? Está se apresentando, tem uma dança mostrando aí o peixe, da apresentação de que ele vai fazer o quê? A caçar com os mais velhos, vai caçar, vai colher. Então, ele está se apresentando o futuro dele, tá? Deixa de ser pirraia, criança, cotoquinho como vocês, para ser um pouco mais, assumir mais responsabilidade no trabalho com os mais velhos, tá bom? Entre os indígenas que não têm classes sociais, peraí, só um instante agora. Bom, com instrumentos de trabalho, que é o machado, o arco, a flecha, os arpões, tudo isso são propriedade individual, de cada índio tem o seu, tá bom? Quando trabalha com os instrumentos de trabalho. Bom, o trabalho na tribo ele é realizado por todos, porém, possui uma divisão por sexo e por idade, tá bom? As mulheres, por exemplo, elas são responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita e o plantio. Já os homens da tribo, eles ficam carregados de trabalho mais pesado. Quais são esses, prof? Caçar, pescar, guerrear e derrubar das árvores. A derrubada das árvores. Por quê? Porque para poder construir mais casa, mais ocas, então eles precisam fazer uma limpeza do terreno, então tudo isso é serviço do homem. Guerrilhar também, pescar também e caçar idem, porque é o serviço mais pesado com ele. Já as crianças, as mulheres, é o serviço mais leves entre aspas, né? Porque cuidar de uma criança, pergunta à tua mãe se é leve cuidar de você no nosso dia a dia. Pergunta à tua professora para organizar todos esses cotoquinhos aí na sala de aula. A gente tem que ter um pouco de silêncio na hora de ouvir a professora, na hora de brincar também, que ela brinca com vocês, tá bom? Mas fica para as mulheres responsável a comida,
as crianças, a educação dela, a colheita e o plantio. Certo, meus amores? Coletividade, que está no grupo ali, que é uma característica marcante entre os índios. Eles não fazem as coisas individual, não, gente. Sempre no coletivo, no grande grupo, tá? Vão estar nas tribos, nas aldeias dele, certo? As suas cabanas, meus amores, são divididas entre vários casais com seus filhos. E como não há classes sociais, então o chefe da tribo dividia sua cabana também. Então não há esse problema de, sou maior, sou mais velho, sou isso, aquilo outro. Não. Todas as classes sociais ali estão divididas entre as suas cabanas. O que respeita mais é entre casais com filhos, tá certo? Duas figuras são importantes na organização da tribo, viu? Que é o pajé e o cacique. O pajé, meus amores, é como se fosse o nosso padre na igreja católica, o pastor na igreja evangélica, porque ele é o sacerdote das tribos, tá? Pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Então, eles vão retribuir para vocês, ele é como esse intermediário entre as mensagens, os ritos, para passar para vocês, dos deuses, para toda a população indígena, tá bom? Esse é o pajé, que é como se fosse o sacerdote da tribo, ok? E o curandeiro, professor, também ele é o curandeiro, o pajé. Por quê? Porque ele também conhece todos os chás, as ervas, para curar certas doenças. Então, o pajé, ele é o sacerdote e também é o curandeiro da tribo. Viu, meus amores? Ele que faz também o ritual da pagelança. O que é isso? Ele invoca os deuses das florestas e dos ancestrais para ajudar na cura de certas doenças, tá bom? Se alguma pessoa tiver dodói lá na tribo, então ele também pode fazer o ritual da pagelança para poder invocar os deuses das florestas, porque você sabe, os deuses de todos os elementos naturais que os indígenas, ele participa, tá? Então ele vai pedir, por exemplo, Deus do Sol, ilumina, dá força, dá luz para essa criança que está com problemas aqui, de alguma doença, tá bom, meus amores? E o cacique, gente, cacique é a segunda pessoa, ele também é importante na vida da tribo. Por quê? Porque ele faz o papel de chefe. Chefe, organiza, orienta os índios. É como se fosse o responsável da tua casa. Tem isso, tem que cumprir isso, cumprir tarefa, tal, organiza isso. Então, esse é o papel do cacique, tá bom? Aí a figura do cacique aí, um dos mais grandes respeitados, cacique. Também tem um tipo de tribo aí, o cacique, que mostra aí. Todo mundo é assim, professora? Não. Tem tribo Yanomami que é diferente, a outra tribo o Acarajé é outro. Então, são diferentes o jeito de se vestir, de se colorir, tá? Usar os acessórios, tá bom? O pajé, fazendo a pagelança, chamando com sua cantoria, com assovio, os deuses. Então, tem tudo ritual aí, meus amores. Tá bom? E como é que é a educação do povo indígena? Ela é bem interessante, viu, meus cotocos de gente? Preste atenção. Os pequenos índios, conhecidos como os curumins, tá? Aprendem desde pequenininho, de forma bem prática. Eles têm que costumar observar tudo que os adultos fazem e vão treinando desde cedo, certo? Se ele vê o mais velho, se ele vê o pajé, se ele vê o cacique, ou o pai e a mãe dele fazer, ele vai observar e vai fazer igualzinho. Por isso que a gente diz, os filhos são os espelhos do pai, da mãe, dos responsáveis. Porque, seja como seu pai, seja como sua mãe, de bom, tudo de bom, né? Para pegar as melhores coisas, tá certo? Então, quando o pai vai caçar, costuma levar um índiozinho, curumizinho, junto com o que está a aprender. Porque que ele vai aprender junto com o pai para caçar. Então, ver todos os macetes, os métodos para poder pegar algum bichinho. Portanto, a educação indígena ela é bem prática e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Prestaram atenção aí, meus amores? Então, tem que observar o que está acontecendo com os mais velhos, qualquer ação dos mais velhos, das mulheres, para cuidar da casa, das crianças, e olhar os pais, os mais velhos, que vai caçar e vai colher e guerrilhar, tá certo?
Mas, prof, quando está chegando na adolescência, 13 para 14 anos, ele passa por um teste? Passa, meus amores. É um teste, uma cerimônia para ingressar na vida adulta. E a formação social é bem simples, porque as aldeias ela não têm grandes concentrações populacionais, não. E as atividades são exercidas de forma coletiva, para todo mundo, tá? Quando o índio que caça ou pesca, ele vai dividir o seu alimento com os outros, como eu falei antes, no início da nossa aula. Bom? E a visão que o europeu tinha a respeito dos índios, dos indígenas, era eurocêntrica. O que é isso, professora? Eurocêntrica. Então, a visão cêntrica, a visão europeia. Os portugueses achavam que eram superiores aos indígenas, portanto, eles deveriam dominá-lo, colocá-lo no seu serviço. Vê, um povo português chegou aqui no Brasil, porque a gente tem vestimenta, a gente fala, a gente tem adorno diferenciado de vocês, que andam praticamente nu. Vocês são inferiores, a gente é mais superiores. Pode, meus amores? Não é vestimenta que vai dizer que tu é maior ou menor, não. Tá errado. Então, mas naquela época aconteceu isso. Então, foi muito fácil impor, subjugar os indígenas, tá certo? Então, a cultura indígena era considerada pelo europeu como sendo inferior, grosseira. Gente, ele anda nu. Gente, ele toma banho diariamente no rio. Graças a Deus, né, amor? Que a gente pegou esses costumes dos nossos indígenas brasileiros. Porque, além do clima ser diferente lá na Europa, eles não têm muito raiva de tomar banho, não. E a gente, quando sua mãe, meu filho, vai tomar o seu banho, já tomei hoje. Só um? Tome 2 ou 3 ou 4, meu anjo. Com o calor que a gente tem aqui. Por isso que os indígenas tinham o rio, lindo, maravilhoso, tomar banho na hora que quer. Tá? Isso é muito bom para a nossa higiene pessoal. Portanto, naquela época, eles achavam que os nossos indígenas eram inferior e grosseiro. Mas não eram, não, gente. Ele era superior e eram educadíssimos, tranquilos, tá? E dentro dessa visão, acreditava que a sua função era ainda de converter o cristianismo para aí. Chamava o bichinho de pagão, meus amores. Que os índios eram pagão porque adoravam o Deus Sol, Deus Lua, Deus das águas. Não. Os portugueses, infelizmente, não respeitaram que a cultura de um povo, diferente do outro povo, e a gente tem que aprender a respeitar. Lembra daquele pensamento que eu coloquei no início da nossa aula? Respeito é tudo, meus amores. Então, mas não foi respeitada a cultura deles. Então, depois colocaram, obrigaram a eles se tornarem cristãos. A Igreja Católica, naquela época, tinha que seguir a cultura europeia e esquecer a sua religião, naquela época, da natureza, dos deuses. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo, infelizmente, a sua cultura e também a sua identidade. O povo indígena tem uma identidade maravilhosa, tem a sua cultura belíssima, que trouxe coisas muito da alimentação para a gente também, tá certo? Mas naquele início de colônia, felizmente, não, tá? Algumas tribos eram canibais, como, por exemplo, os tupinambás, que habitavam no litoral da região sudeste do Brasil. Semana passada mesmo, meu aluno do primeiro ano veio perguntar: prof, a gente teve realmente, de fato, tribos indígenas que comiam gente? Tinham, sim. Eram os tupinambás, tá, gente? A antropofagia era praticada, o palavrão é grande, né? Mas antropofagia, era praticada, pois acreditavam que ao comerem carne humana do inimigo, estariam incorporando a sabedoria, a valentia e todos os conhecimentos deles. Pra aí, gente! Mas era naquela época, tá, meus amores? Hoje não. Dessa forma, eles não se alimentavam de carne de pessoas fracas e covardes. Só gente fortes e com sabedoria. Ele não é besta, né? Nosso índio nunca foi besta. Cada nação indígena possui crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam que vinham da força da natureza, como eu já falei no início, e nos espíritos dos antepassados.
Deus aí é D minúsculo, tá? Esses deuses espírito faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé, que era responsável por transmitir todos esses conhecimentos a habitantes da tribo. Algumas tribos, gente, colocavam corpos de índios em grandes vasos de cerâmicas, onde além de cadáver ficavam seus objetos pessoais. Isso demonstra que certas tribos acreditavam na vida após a morte. Olha a cerimônia aí da vida e morte. Brasil. Os povos indígenas no Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam no país desde os milênios do início da colonização portuguesa, que principiou lá no século XVI, fazendo parte do grupo maior dos povos ameríndios, tá? Que é americanos, eram índios americanos. Aí chama povos ameríndios. A cultura indígena possui importância fundamental na nossa construção da identidade nacional do povo brasileiro. Viu, meus amores? Porque está presente no elemento da dança, nas festas populares, na culinária e principalmente na nossa língua portuguesa falada no Brasil. Por quê? Porque é fruto de um processo de aculturação entre os povos indígenas, negros e europeus. Tá? Mas cotoquinho de gente. Você sabia, meus amores, que segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, existem 225 povos indígenas, além de referência de 70 tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contatados? Existe, meus amores. Pernambuco conta com 9 tribos indígenas, aqui no nosso lindo estado chamado Pernambuco. 2 delas, a Funiô e o Chucurus, estão fixados no Agreste e as 7 restantes no sertão do estado. Esse trabalho, meus amores, destina-se à apresentação dos índios remanescentes do sertão pernambucano. Eles pertencem à tribo Aticum, Cambiuá, Capinauá, Pipipã, Trucá e Tuxá. Tá certo? Nomes lindos. Vamos repetir. Quais são as tribos que pertencem a Aticum, Cambiuá, Capinauá, Pipipã, Truncá e Truxá, perdão. Aí, bora para a nossa revisão, prof. E aí, vocês gostaram de um pouquinho de saber da nossa história, dos nossos indígenas na época do colônia, a nossa história no nosso Brasil e um pouquinho que eu trouxe no nosso Pernambuco, dos principais grupos indígenas, que é o Funiô e o Chucurus, e fora os remanescentes também do sertão, que está aí tudo escurinho. Estão vendo aí na tela? Pronto. Vamos agora na nossa revisão básica. Vamos lá, meus amores. Durante o século XIX, já agora no início do século passado, retrasado, começaram as primeiras tentativas de construção de uma identidade brasileira, de uma tentativa de saber qual era o lugar do Brasil na nossa história. Bom, vocês ainda ao 6º ano não sabem, mas nós temos uma literatura romântica belíssima no Brasil, datada desde o período em que começou o empreendimento das obras maravilhosas, que tem vários gêneros falando sobre os indígenas. Desses foi qual? Bom, a gente tem todos eles aqui, tá em filmes e livros. Vocês devem conhecer ou falar de alguns. Bora lá, o Macunaíma, de Mário de Andrade. Por que a professora colocou isso? Porque a gente está em 2022. Esse ano a gente faz 100 anos que a gente teve uma Semana de Arte Moderna. A gente deixou de ser etnocentrismo lá da cultura europeia e valorizou mais a nossa cultura aqui. E começou com a nossa cultura indígena, tá certo? Então vamos conhecer alguns? A letrinha A, Macunaíma, de Mário de Andrade. O Guarani, de José de Alencar. O Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Seria o Dom Casmurro, de Machado de Assis? Ou A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo? Todos eles, menos um, todos eles, o restante são brasileiros, com as nossas obras belíssimas. Bora ver qual que está correto, professor? Ora, professora, a gente falou ali, Tupi-Guarani, será que é o segundo? Será que é o Guarani de José de Alencar? Ele mesmo, meus anjos. Um gênero indígena que foi muito maior destaque nessa época, falando sobre o romance, o romantismo aqui no Brasil,
foi falado o Guarani, de José de Alencar. Certo, meus cotocos de gente? Olha, vocês estão aprendendo. Bora voltar lá em 1500. Qual era a característica do início da nossa colonização, os nativos indígenas aqui do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui? O que eles viam deles? Será que eles tinham obtenção de recursos baseada aonde? Na coleta, na caça, na agricultura, prof? Será que era na existência de apenas um idioma comum para todas as tribos aqui do Brasil? Será que havia existência de grandes cidades, como a dos astecas, os incas e os maias? Esses três últimos grandes civilizações, gente, foi lá na América Central. Foram as três primeiras grandes civilizações indígenas, que eram riquíssimas, que eram muito com sabedoria, tinham muitas técnicas de plantio, de armazenamento. Então, eram guerreiros e eram povos bem civilizados. Ou seria uma ausência de um artesanato? Oxe, prof, não, a gente tem cada coisa belíssima, cada artefato, cada artesanato maravilhoso. Indígenas, do Funiô, do Chucurus, para quem não conhece, lá em Pesqueira, oxe, maravilhoso, cada coisa linda. Será que tinha tudo isso aqui lá naquela época ainda? Vamos lá, meus amores. Ai, a letrinha A, meus cotocos de gente. Por quê? Lembra que a professora falou que para os homens ficava trabalho pesados, então ele ficava na coleta, na caça, na agricultura e ainda guerreavam. Pronto, isso, as características, eram características dos nossos indígenas nativos no Brasil desde 1500. Tá bom, meus amores? O que vocês acharam da nossa aula? Ah, prof, ainda tinha um. Peraí, calma. A professora colocou mais uma. E dá tempo, porque o Ronaldo disse que tá tranquilo ali. Eu pensei que não ia dar tempo, mas vamos ver a terceira. A terceira é bem prática, bem curtinha ainda. Bora lá, meus amores. Quem eram desses aqui, desses quatro povos nativos do Brasil? Eu já dei a deixa, já falei sobre eles aqui. Vamos lá? Seria a letrinha A, maias e os astecas? Letrinha B, os tupinambás e os guaranis? Letrinha C, os tupiniquins e os apaches? Ou seria a letrinha D, que eram os toltecas e os incas? Eita, prof, isso aí tá super, hiper fácil. Eu acabei de falar para vocês, meu cotoquinho de gente. Sexto ano, preste atenção. Olha direitinho. Bora lá, quem eram os povos nativos do Brasil? Quem era? 1, 2, 3 e... Tcharam! Gente, aquele povo que comia gente forte, sabedoria, os tupinambás e os guaranis. Esses eram os dois povos tradicionais, tribos indígenas aqui, que tem vários, né? Mas esses eram os... Primeiro, lembra? Eram os povos nativos do Brasil. E aí? A professora cansou. E aí, gostaram da nossa aula? Lembraram mesmo, gente? Ó, colheita, caça e agricultura na segunda questão. Na primeira questão, a gente falou sobre José de Alencar, o grande romancista brasileiro, que tinha seu lugar na escola com seu livro, sua obra, O Guarani. Então, tudo isso a gente viu na nossa aula de hoje. Pernambuco, gente, Pernambuco tem 9 ainda tribos maravilhosas, indígenas. Só que 2 delas, as mais famosas. Gente, os Funiô e os Chucurus, vocês passaram e todas essas ficam aqui no Agreste. Mas as outras 7 ficam no sertão. Gostaram de saber dessa curiosidade desses nossos indígenas? Então, meus amores, amei estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos!